Bem-vindo, meus brilhantes! Voltamos com a nossa série de estudos. Eu tive que dar uma paradinha para priorizar algumas outras coisas, mas está de volta o nosso canal de estudos, tá bom? Então, libera de toda e qualquer expectativa, deixa o tarô e os oráculos conversarem com você. Ó, bem louca! Eu tava gravando agora há pouco, tarô. Mas deixa eles conversarem com você quando você for tirar e for assistir tiragem no canal, tá? Nós vamos continuar a leitura do nosso livro. Se concentra, se conecta. Ui! Gente, o que tá acontecendo hoje? Tá babado pra gravar esse vídeo? Ô, pessoal, eu não sei, sabe? Tá babado. Eu tive vários problemas pra gravar esse vídeo. O tripé quebrou. A loja que eu fui comprar primeira tava fechada, perdi por 20 minutos. As coisas caindo. Então, assim, sinal que devemos continuar, não é mesmo? Se incomoda, aí que a gente continua. Então vamos lá, tá bom? Lembra de assistir esse vídeo mais de uma vez, lembra que são temas muito profundos e que às vezes a gente vai precisar de um tempinho maior de maturação dentro desse assunto para conseguir compreender, tá bom? Então vamos lá. You be my heart. Na, 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 na. Paramos onde? Paramos onde? Que faz tanto tempo que o Jeanzito nem sabe onde paramos, queridas. Gata. Mas a gente vai achar aqui. A solução. Uma rede de consciência crística. You be my heart. You be my heart. Tararam. Vamos lá. Na época do fracasso do Merkaba sintético, havia cerca de 1,5 mil mestres ascensos na Terra. E eles fizeram tudo o que puderam para tentar resolver a situação. Tentaram selar os níveis dimensionais e tirar quantos daqueles espíritos puderam das pessoas e levá-los de volta para seus mundos. Eles fizeram tudo o que puderam em todos os níveis. Finalmente conseguiram tirar a maioria dos espíritos e resolveram praticamente 90-95% ou mais da situação, mas as pessoas ainda encontram muitos desses seres incomuns vivendo em seus corpos. A situação naquela ocasião começou a deteriorar-se com extrema rapidez. Todos os sistemas de Atlântida, financeiro, social, os conceitos de como devia ser a vida, se degeneraram e entraram em colapso. O continente da Atlântida e todas as pessoas que ali viviam adoeceram. Eles começaram a ter doenças estranhas. Todo o continente entrou em um estado de sobrevivência, tentando viver um dia de cada vez, como se fosse o último. A situação foi piorando cada vez mais. Por um longo período de tempo, foi o inferno sobre a terra, horrível. Se essa situação não fosse atenuada pelos mestres ascensos, teria sido verdadeiramente o fim deste mundo. Os mestres ascensionados, os níveis mais elevados da nossa consciência da época, não sabiam o que fazer para ajudar a devolver-nos o estado de graça. Quero dizer que eles realmente não sabiam o que fazer. Eles eram crianças em comparação com os acontecimentos que lhe foram impostos à força, e não faziam ideia de como controlá-los. Então, eles rezaram. Invocaram os níveis superiores da consciência. Invocaram a todos que pudessem ouvir as suas preces, incluindo o grande comando galáctico. Eles rezaram e rezaram. Então, o problema foi revisto em muitos níveis superiores da vida. Acontecimentos semelhantes tinham ocorrido antes em outros planetas. Aquela não era a primeira vez. Assim, antes que isso realmente pudesse acontecer, os nossos mestres ascensionados e os amigos galácticos souberam que iríamos cair em desgraça, ficar de fora do alto nível de consciência que tínhamos na época. Eles souberam que íamos cair em demérito perante o espectro da vida. A sua preocupação era descobrir algum meio de nos trazer de volta para o caminho certo, apesar de tudo. E eles sabiam que isso precisava ser feito rapidamente. Estavam procurando por uma solução que curasse toda a Terra, tanto as trevas quanto a luz. Não estavam preocupados com uma solução em que apenas os marcianos fossem curados, ou apenas os lemurianos, ou apenas parte da Terra. Eles buscavam uma situação que curasse a Terra como um todo e todos os seus habitantes. Os níveis superiores de consciência
não tem esse ponto de vista nós e eles. Só existe uma consciência, entremeando toda a vida. E eles estavam tentando conseguir que todos retornassem ao estado de amor e respeito mútuo. Eles sabiam que a única maneira de fazer isso era levar-nos de volta à consciência crística, um nível de existência em que podemos ver a unidade. E eles sabiam que continuaríamos a partir daquele ponto com amor e compaixão. Eles sabiam que se recuássemos no caminho, precisaríamos estar na consciência crística como planeta no fim do século 13.000 anos, que é agora. Calma. Eles sabiam que, se recuássemos no caminho, precisaríamos estar na consciência crítica como planeta no fim do século de 13.000 anos, que é agora. Se não estivéssemos na consciência crística, então não conseguiríamos. Poderíamos nos destruir. Embora o espírito seja eterno, as interrupções de vida podem ser temporariamente perdidas. O único problema era que não poderíamos voltar à consciência crítica sozinhos, pelo menos por algum tempo. Depois de termos caído até esse nível, passaria um tempo muito, muito longo antes de conseguirmos voltar a subir naturalmente. Então, o problema era realmente de tempo. Fazíamos parte de uma consciência maior que nos amava, e por amor, ela queria ajudar-nos a recuperar a imortalidade consciente o mais rápido possível. Era como ter um filho que bateu a cabeça com muita força e perdeu a consciência. Vocês iam querer que ele recobrasse a consciência o mais rápido possível. Finalmente, decidiram tentar um tipo de procedimento operacional padrão que normalmente funciona nessas situações, embora nem sempre. Em outras palavras, era um experimento. O povo da Terra estava prestes a ser cobaia de um projeto experimental galáctico, cujo propósito era nos ajudar. Faríamos o experimento em nós mesmos. Não seria feito por extraterrestres ou nada parecido. Eles simplesmente nos mostraram como fazê-lo. Recebemos instruções sobre como proceder nesse experimento e realmente o executamos com sucesso. E quanto aos sirianos, os nossos salvadores acreditam francamente que conseguiríamos, embora soubessem que seria por pouco. Na verdade, eles não teriam permissão do Comando Galáctico para fazer o experimento se não acreditassem francamente que conseguiríamos. Não se pode mentir para o Comando Galáctico. Uma rede planetária. A essa altura, para vocês entenderem o procedimento pelo qual eles se decidiram, preciso falar sobre redes. Uma rede planetária é uma estrutura etérica cristalina que envolve o planeta e guarda a consciência de cada uma das espécies de vida. Sim, ela tem um componente eletromagnético associado com a terceira dimensão, mas também tem um componente supradimensional, adequado para cada dimensão. A ciência acabará descobrindo que há uma rede para cada espécie diferente no mundo. Existiam originalmente 30 milhões de redes ao redor da Terra, mas agora há cerca de 13 a 15 milhões, e o seu número está decrescendo rapidamente. Se houvesse apenas 2 besouros sobre o planeta e eles estivessem localizados em algum lugar de Iowa, então teriam uma rede que se estenderia ao redor de todo o planeta. Ou não poderiam existir. Simplesmente é essa a natureza do jogo. Cada uma das redes tem a sua própria geometria e é única. Não existe outra como ela. Assim como os corpos das espécies é único, seu ponto de vista para interpretar a realidade também o é. A rede de consciência crística mantém a consciência crística para o planeta. E se essa rede não existisse, não poderíamos atingir a consciência crística, claro. Essa rede existia durante a época Atlante, embora fôssemos muito jovens, e ela estava começando a funcionar em certas ocasiões, durante a precessão dos equinócios. Eles sabiam que ela seria colocada no estado passivo pelas ações marcianas, então decidiram ativar sinteticamente a rede de consciência crística sobre a Terra. Seria uma rede viva, mas seria feita sinteticamente, como criar um cristal sintético a partir de uma célula viva de um cristal vivo. Então, no momento certo, de preferência antes que nos eliminássemos, a nova rede estaria pronta e poderíamos ascender outra vez ao nosso nível anterior. Um exemplo do efeito de uma rede é mostrado na teoria do centésimo macaco.
Eu já estudei muito sobre isso, hein? Provavelmente vocês conhecem o livro de Hundred Monkey, de Kay Keynes Jr., ou talvez o livro anterior, de Lyle Watson, Life Tide, The Biology of the Unconscious, que trata de um projeto de pesquisa científica de 30 anos sobre o macaco japonês Macaca fuscata. A ilha de Koshima, no Japão, tem uma colônia selvagem e os cientistas forneciam aos macacos batatas doces atiradas na areia. Os macacos gostavam das batatas doces, mas não da areia e da sujeira. Uma fêmea de 18 meses de idade, a quem chamaram de Imu, descobriu que podia resolver o problema lavando as batatas. Ela ensinou um truque para a mãe. As suas colegas também aprenderam esse novo procedimento e também ensinaram as mães. Em pouco tempo, todos os macacos jovens lavavam as suas batatas doces, mas apenas os adultos que imitavam os filhos aprenderam esse comportamento. Os cientistas registraram esses eventos de 52 a 58. Então, de repente, quase no fim do ano de 58, alguns macacos que agiam dessa maneira na ilha de Koshima atingiram a massa crítica que o Dr. Watson arbitrariamente calculou em 100 e pronto. Quase todos os macacos da ilha começaram a lavar as batatas sem interferência nenhuma. Se aquilo tivesse acontecido apenas naquela ilha, eles provavelmente teriam imaginado que havia algum tipo de comunicação e procurariam compreendê-lo. Mas, simultaneamente, os macacos das ilhas vizinhas também começaram a lavar as batatas. Até mesmo em Takasakiwama, os macacos estavam lavando as batatas. Não havia um meio possível de que aqueles macacos terem se comunicado de maneira alguma que conhecemos. Foi a primeira vez na vida que os cientistas observaram algo parecido. Eles postularam que devia existir algum tipo de estrutura ou campo morfogenético que se estendia por todas as ilhas e pelo qual os macacos seriam capazes de se comunicar. Muitas pessoas do centésimo humano refletiram bastante sobre o fenômeno do centésimo macaco. Então, alguns anos depois, uma equipe de cientistas da Austrália e Grã-Bretanha imaginou se os seres humanos possuíam uma rede semelhante às do macaco. Fizeram um experimento. Tiraram uma fotografia contendo centenas de rostos humanos, pequenos e grandes, faces até dentro dos olhos. Tudo era feito de rostos, mas quando se olhava pela primeira vez, só se via cerca de 6 ou 7. Era preciso treinamento para ver os outros rostos. Normalmente alguém precisava indicar onde eles estavam. Essas pessoas levaram a fotografia para a Austrália e conduziram um estudo lá. Escolheram um determinado número de pessoas de um espectro da população. Depois mostraram a fotografia a cada um deles, dando-lhe um determinado tempo para admirá-la. Mostravam-lhe a fotografia e perguntavam: quantos rostos você vê nessa fotografia? Durante o tempo que davam aos indivíduos, geralmente eles respondiam 7, 8, 9, 10 rostos. Poucas pessoas viam mais. Depois de terem submetido uma centena de pessoas à amostra básica e de registrar exatamente o que for observado, alguns dos pesquisadores foram à Inglaterra, do outro lado do planeta, e mostraram a fotografia em uma emissora de canal a cabo na BBC, que transmitiu para toda a Inglaterra. Eles mostraram cuidadosamente onde estavam os rostos, cada um dos rostos, todos eles. Então, alguns minutos depois, outros pesquisadores repetiram o experimento original com novos indivíduos na Austrália. De repente, as pessoas conseguiam ver sem dificuldade a maioria dos rostos. Daquele momento em diante, se soube com certeza que havia algo sobre seres humanos que não era conhecido até então. Ora, os aborígenes da Austrália sabiam sobre esse nosso aspecto desconhecido havia muito tempo. Eles sabiam que há um campo de energia conectando as pessoas. Até mesmo na nossa sociedade, observamos que alguns, de um lado do planeta, inventam algo muito complexo. No mesmo momento, que alguém do outro lado da Terra inventou a mesma coisa, com os mesmos princípios e ideias. Cada inventor diria: você roubou a minha ideia, ela é minha. Eu tive primeiro. Isso tem acontecido muitas vezes e já faz muito tempo. Então, depois do experimento australiano, começou-se a entender que alguma coisa nos liga de maneira muito definida.
Bom, meus amores, deixa eu falar uma coisa. É muito interessante porque quando a gente vai estudar a própria constelação, a gente vê que existe uma rede que nos conecta. Consciência crística, o todo, Deus. Estamos todos conectados por uma fonte criadora. Por isso se diz, não à toa, que somos todos irmãos. O sentido poético é muito bonito dessa irmandade. Mas não se trata apenas de uma questão filosófica, onde se fala sobre irmãos, irmandade, cuidado, carinho, atenção. Se trata de uma questão que a ciência hoje começa a entender, na verdade já faz alguns anos, né, algumas décadas, sobre essa conexão que temos com todos. Inclusive nessa questão das descobertas. Isso era muito interessante, porque em várias partes, se você for pesquisar, muitos cientistas descobriram coisas simultaneamente a cientistas que estão do outro lado do planeta. Então existe, além dessa conexão, campos acásticos onde a gente pode acessar tudo que já foi cocriado, tudo que já existe e que vai existir. Então, essa compreensão quântica da própria vida, dessa não simplicidade e não linearidade das coisas, é muito importante para que a gente consiga compreender esses movimentos espirituais e também a própria existência humana, tá? Hoje eu vou parar por aqui, vamos continuar na sequência. Se você está chegando por aqui, lembra de ver os outros vídeos. Um beijo, um cheiro e até o próximo.